amigas, e sejam bem-vindas a mais um vlog neste canal. E eu acho que esse vai ser um dos vlogs mais especiais desse canal até hoje, porque hoje é sexta-feira e amanhã teremos o nosso primeiro encontrinho. Amanhã é o meu primeiro encontro com as minhas seguidoras, com vocês que me acompanham e que me apoiam, e isso pra mim é muito especial, assim, em muitos lugares. Em muitos lugares. A gente vai ter um encontrinho amanhã às 7h30 da manhã, bem cedo. Mas é porque em parceria com a 4AM Culture, que é uma marca parceira. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, enfim, que eu trabalho com elas há muito tempo. Enfim, não só desde o começo, né, de quando eu comecei na internet, mas eu já era cliente da marca bem antes disso. Então é uma marca que tá comigo há muito tempo, que faz parte do meu dia a dia. E poder fazer esse primeiro encontro em parceria com essa marca é muito especial. Fazer um encontrinho estava nas minhas metas desse ano. Não é tão fácil quanto eu pensei que seria. Na verdade, assim, depende do tipo de encontro que você quer fazer. Como eu queria que o primeiro fosse algo realmente muito bem estruturado, muito especial, não é a coisa mais fácil do mundo. E teremos 10 seguidoras minhas. Eu tô muito feliz. E uma pessoa da minha agência, né? A minha cunhada, que também vai me ajudar a gravar uns conteúdos. E a marca também vai convidar algumas pessoas do lado delas. Então não é um evento exclusivo pra mim e pra vocês, mas enfim, faremos parte desse evento. Eu tava querendo fazer esse encontrinho já há muito tempo. Eu tô há muito tempo falando pra vocês, vai rolar, vai rolar. Se tem uma coisa que eu odeio, não tolero, é falar que eu vou fazer algo e não fazer. Eu não tolero. Então eu tava com isso em mim, eu tô falando que vai rolar, precisa rolar. E aí quando apareceu essa oportunidade desse encontro com vocês em parceria com a marca, eu falei, cara, é isso, é perfeito. Quando elas falaram comigo, elas falaram que eu podia chamar 10 pessoas e não precisava necessariamente ser seguidoras, eu podia chamar 10 amigas. E aí eu perguntei, né? Pode ser seguidoras? E elas toparam e eu não tive nem dúvidas. Nem dúvida, assim, quando eu fiquei sabendo que essa era uma possibilidade, porque é perfeito. Aí, assim, né? A princípio ia ser uma aula de meditação e yoga. Sim, nisso eu entrego, nisso eu me garanto. Só que aí elas mudaram pra uma aula de meditação e uma corrida. Falei, mano, fudeu. Eu entendo elas terem mudado, eu acho que, como todo mundo vai estar usando as roupas da marca, eu acho que vai ter gente tirando foto, fazendo vídeo. Eu acho que elas também querem mostrar que os looks, as peças servem pra vários momentos diferentes e não só uma modalidade. Justo. Ponto de vista, assim. Se eu fosse do marketing da marca, falaria, é isso, tá tudo certo. Só que aí eu falei, mano, corrida. E eu dei uma machucada no meu quadril na ginástica olímpica no final de semana passado. Falei, bom, eu vou pagar mico no meu próprio encontro com as minhas seguidoras. Porque eu não vou conseguir correr nem 1 quilômetro. Aí eu até falei com elas, né? Conversei com elas. Falou, não, Ju, é tranquilo. Qualquer coisa você caminha. Eu vou estar caminhando. Se caminhar é uma opção, eu vou estar lá, bela, caminhando. Então, mas vai ser muito divertido. É pra ser um encontro super descontraído. Vai ter chegada, né? Aí uma meditação. Foi o que elas enviaram, né? Meditação, yoga e meio que um momento pra gente comer algumas coisinhas e ficar conversando, e é isso. Das 7h30 às, sei lá, 11h30, então não é que é tantas horas assim de encontro. Mas pra mim, o que eu, assim, não tô nem aí pro que a gente vai fazer, eu só quero ver as meninas pessoalmente, conhecer todo mundo e conversar com todo mundo. E eu tô animadíssima, animadíssima. E eu tô tipo, eu espero que todo mundo se dê bem, eu espero que todo mundo goste de mim também. Vai que o santo não bate. Sei lá, às vezes acontece, né? Você acompanha uma pessoa na internet e aí você vê ela pessoalmente e você fala, nossa, ela não é como ela é na internet. Apesar de que eu acho que eu sou, assim, aqui com vocês no YouTube não tem como eu ser outra coisa. Eu não iria conseguir fingir ser outra coisa durante todo esse tempo de gravação. Mas às vezes acontece, né? Às vezes você acha que é uma coisa, ou às vezes é uma coisa energética mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Claro que é um receio meu, né? Mas eu sei que vai dar tudo certo e eu sei que todo mundo vai se dar super bem. Eu tô muito feliz, muito grata. E eu falei, né? Eu falei no vlog passado. Mais de 100 meninas responderam, falando que queriam ir. Eu falei, cara, precisa rolar mais encontro, precisa
Eu preciso fazer isso dar certo e não ser uma coisa só pontual, sabe? Ser uma coisa realmente recorrente. Enfim, nesse sextou, terei uma noite bem tranquila, porque amanhã eu vou acordar muito cedo. Então hoje vai ser só em casa e esperar o grande dia amanhã. Olha quem não vai pro encontrinho amanhã, mas vai estar no Ibirapuera. Vai estar no Ibirapuera correndo. Passando por você. Com quem você vai? Com certeza passando por mim. Eu vou com a Race. Com o Race. E o Inimigos do Pace. Ele vai estar numa meia maratona e eu vou estar numa Eu vou estar numa caminhada. Eu vou estar em um quarto de maratona. Eu vou estar caminhando e tomando sol e ele vai estar numa maratona. Eu vou estar num quarto de maratona. Eu tava muito tempo sem usar isso daqui, porque... Porque dizem que não é indicado você usar quando você acaba de fazer botox, enfim. E aí, como eu faço botox não só na minha testa, mas eu também faço aqui, no masseter, aí eu não tava usando. Mas, se tem uma coisa que eu odeio, é comprar algo e não usar. E eu acho isso bom, eu não acho ruim. E aí, até quando eu postei, que foi uma das coisas que eu me arrependi de ter comprado isso daqui, justamente não por ser ruim, mas por eu não estar usando, por conta do Botox, uma menina comentou assim, eu uso muito no meu bigode chinês e completamente, tipo, sumiu, melhorou muito o meu bigode chinês. Aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar a usar então, eu vou usar meio que concentrado aqui e um pouco no pescoço, porque aí pelo menos eu uso, não tô desperdiçando, né? Não tô deixando ele parado e vai que dá uma melhorada. Então, voltei a usar. E aí, pra passar ele, eu uso esse daqui, ó, da Medicube, que é o niacinamida deles, que fica bem melequento, assim, então dá pra ficar passando o negócio, porque não pode passar na pele seca. Eu não sei se eu mostrei o que era, mas era esse daqui, também da Medicube, o Booster Pro. Eu comprei ele quando eu fui visitar minha mãe, no ano passado. Bom, eu vou ler um pouco. Eu ainda tô lendo O Jantar Secreto. E eu vou tentar dormir o quanto antes, porque amanhã o dia começa bem cedo. E eu tô muito animada. Boa noite! Bom dia, amigas! É hoje, eu tô muito animada, tô acordada desde as 5 da manhã, ainda tá escuro, meio escuro lá fora. E é isso, o João tá dormindo, já ele vai acordar que ele também vai correr, então a gente vai sair juntos. E tô super animada, acho que vai ser uma manhã incrível, inesquecível e incrível. Tô fazendo as minhas afirmações e hoje elas serão 100% voltadas pro evento, para como eu quero que as minhas seguidoras se sintam no evento comigo, para como... Enfim, pro evento em si. Eu sempre faço afirmações mais genéricas sobre a minha vida, meu trabalho, relacionamento, mas quando tem algum momento específico, um dia específico que eu quero manifestar e atrair algo específico para aquele dia, aí eu coloco afirmações mais específicas, que me ajuda muito. Principalmente quando, enfim, eu tenho uma visão muito clara do que eu quero que seja o dia, o momento, aquela coisa específica. E sobre visão eu digo não sobre como eu quero que seja o evento, mas sim sobre como eu quero que as pessoas se sintam naquele dia.
minhas seguidoras, amigas maravilhosas. Voltei. Meu Deus, foi incrível. Foi uma experiência incrível. Eu tive o grande privilégio de conhecer 10 mulheres que me acompanham, que me seguem, 10 mulheres incríveis, 10 mulheres inteligentes, simpáticas, radiantes. E tava uma energia assim, leve, feliz, e todo mundo conversando. E não só elas conversando comigo, mas elas conversando entre si, fazendo amizade. E foi realmente assim, tudo. Foi muito mais do que eu esperava, na verdade, porque foi feliz, foi leve e foi feliz. E eu tô muito grata por ter tido essa oportunidade de conhecer algumas de vocês pessoalmente. Desde que eu comecei na internet, eu não sabia que eu iria construir uma comunidade. Foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo, e trazer isso pra vida real, assim, conhecer quem interage comigo, quem me manda mensagem nas DMs, quem comenta nos meus vídeos, ter essa troca ao vivo é uma energia muito, muito potente pra mim. É como se algo que é tão, às vezes, um pouco abstrato, eu consigo trazer mais e materializar isso na vida real. Então, foi incrível estar ao lado da 4AM nesse evento também. Foi muito especial pra mim. As meninas da marca, eu vi que elas também estavam muito felizes. Tinha muita gente lá, tinha muita gente no evento. Então, várias outras mulheres maravilhosas que eu pude conhecer. E eu tô, assim, honestamente, eu tô me sentindo muito realizada. Eu tô no céu. Eu fico, assim, com vontade de fazer um monte de encontro, um monte de evento. Não só pra conhecer vocês pessoalmente, mas pra ter essa troca. Eu acho que hoje em dia... E foi algo que eu tava conversando com as meninas, né? Eu falei, cara, eu sinto que hoje em dia é tão difícil da gente fazer amigo. Pelo menos eu sinto essa dificuldade. Elas também compartilharam do mesmo sentimento. Às vezes é difícil você fazer novas amizades. Às vezes é difícil você se colocar numa situação. Eu falei pra elas, eu admiro muito vocês que vieram, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você sair da sua casa, ir pra um evento onde você não conhece as pessoas. Você acompanha uma pessoa online, mas às vezes você não sabe se é exatamente a mesma coisa ao vivo. Então eu admiro muito elas por terem ido e ter saído da zona de conforto, porque não é fácil. E não é fácil fazer amizade depois de uma certa idade, eu acho. E eu sinto que quando você tá num evento, assim como foi esse evento, que é algo mais voltado... Tudo bem, tem a questão de que eu tava lá, mas que é algo mais voltado pra bem-estar, tudo, uma marca legal, uma marca de roupa. Você já tem algumas coisas em comum com as pessoas que estão ali, né? Você já tem um ponto de partida ali em comum. Então, foi o que eu falei pra elas também. A ideia com esse evento era de todo mundo se conhecer, da gente se conhecer, pra se um dia eu esbarro com vocês também na rua, eu saber quem vocês são, eu conseguir dar oi, falar, lembro de você do evento, a gente se conheceu no evento. Então, de ir criando mais amizades mesmo, amizades femininas. Eu sinto que
Às vezes isso também é difícil, às vezes é difícil você construir amizades femininas que são genuínas. E assim, todas as meninas que estavam lá, eu falei pra Bia que tava comigo da minha agência, eu falei, cara, que é isso? Tipo, todas são extremamente gentis e fofas e simpáticas e acredito eu que elas estavam se sentindo muito à vontade. E ela falou, né, a Bia da minha agência falou, cara, Júlia, suas seguidoras são maravilhosas, tipo, elas são muito do bem. Então, foi incrível. Foi surreal. Então, assim, e foi super legal porque a gente foi... Eu acabei não correndo. A gente acabou não correndo, né? Teve uma que falou, não, eu vou correr com quem vai correr. Eu, arrasa, vai. Mas a gente ficou no grupinho de quem iria apenas fazer uma caminhada. E a gente fez a nossa caminhada e acabou que foi super legal também, porque a gente foi o tempo todo conversando. Foi uma caminhada de, sei lá, 40 minutos, meia hora. E a gente ficou o tempo todo conversando, então eu gostei muito. Por isso também, se eu tivesse correndo, eu com certeza não ia falar um ai pra ninguém, que eu ia estar tipo... Mas foi muito legal, porque o João tava correndo com um outro grupo no Ibirapuera, então a gente se cruzou e ele deu oi, assim, de longe. E eu tô só, assim, refletindo e agradecendo, porque é isso, foi uma manhã, assim, um momento onde eu me senti muito grata, muito grata. Então eu tô aqui decidindo se eu vou almoçar e vou treinar, ou se eu já vou direto treinar, o que eu vou fazer. Mas esse dia vai ficar marcado pra mim, com certeza. Com certeza vai ficar marcado pra mim. E se você tá me assistindo, se tiver alguém aí que foi no encontrinho, eu já mandei mensagem, já falei muito com vocês pessoalmente, mas que fique muito claro o quanto eu agradeço por você ter ido, o quanto foi especial pra mim, eu espero que tenha sido legal pra você também, e o quanto foi incrível, e o quanto eu sou grata por você ter ido a esse evento e ter compartilhado um pouco do seu tempo, da sua manhã comigo e ter saído da sua zona de conforto e ter ido a um evento de uma influenciadora, com meninas que você não conhecia. Então, muito obrigada. De coração mesmo. Vocês acham que eu fui treinar? Eu almocei, eu capotei e eu dormi a tarde inteira. Eu acho que assim, todas as emoções se acalmaram e meu corpo pifou. E aí agora enfim, tô aqui de boas e a gente pediu uma comida do Cacau Vanilla, que tem várias comidinhas veganas que eu amo. E vamos ficar aqui vendo um filminho e esse vai ser o nosso sábado. Até porque amanhã eu tenho ginástica olímpica. E eu tô muito animada. Mas eu sinto que meu corpo precisava descansar de todas as emoções intensas que eu vivi hoje mais cedo. E tá tendo uma festa de pagode, tipo, super alto. Não sei se dá pra ouvir, mas tá muito alto. Como foi sua experiência hoje correndo e vendo as amigas no Pace Fofoca comigo? Foi ótimo. Queria ter parado e conversado, né? Mas você tava correndo com um grupo. E agora tá com o joelho ferrado. Nossa. Mas elas gritaram, Júlio. Amigo Júlio. Amigo Júlio. Assisti esse filme, Obsession, que é muito bom. Mas essa festa que tá rolando aqui no prédio do lado tá, tipo, muito alto e a gente não tá conseguindo ver direito. Mas o filme tá bem legal. E olha que eu nem gosto muito de assistir filme de terror. Não, e olha o barulho que tá. Tá muito barulho. Mas a gente pediu um sushizinho também. Amigas, que e tá se a gente chegando. tacar ovo neles? Quem aprova a gente tacar ovo? Eu acho meio sem noção quem faz, tipo, festa grande assim, em prédio, tipo,
Não, a pergunta é... Eu entendo, é sábado e tal, mas eu acho meio sem noção. Tipo, tá pergunta... muito... Olha aqui, pera, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Não, amigas... Porque eu acho que não tá pegando, aí depois eu vou sair de chata. Tipo, tá tudo bem curtir a vida e tal, mas olha aqui. Eu vou abrir a janela, pera. Pensando nela, seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Devemos destacar alguma coisa? Tipo, eu não tô exagerando, né? Tá muito alto. Eu acho um pouco sem noção a altura do som. Se eu fizesse uma festinha, eu faria algo não tão alto. Mas tudo bem. Tipo, eles estão gritando muito. Tudo bem, né? Deixa as pessoas serem felizes. Não vou nem conseguir aguentar de esperar, mãe. Não. I don't like my dreams. Tá se cagando de medo. Maluca do caralho. Que medo desse filme que a gente acabou de assistir. Juro, que medo. Chama Obsession. Eu não sou muito de assistir filme de terror porque eu assistia muito quando eu era pequena. Pequena mesmo. Eu amava. Mas depois eu tive um namorado. Eu falava sempre, vamos assistir filme de terror? E ele falava pra mim, Julia, eu não assisto filme de terror. Me causa um sentimento muito negativo e uma energia muito ruim dentro de mim. E eu não assisto filme de terror. E aí eu parei pra pensar. Falei, cara, é verdade. De fato, assim, e a energia que eu sentia todas as vezes que eu assistia filme de terror não é uma energia que eu quero cultivar dentro de mim. Fora isso, eu sinto que eu sou muito medrosa, assim, mas com coisa de filme de terror mesmo, sabe? Essas cenas, assim, e essas cenas feias, elas ficam passando na minha cabeça e elas passaram na minha cabeça durante muitos anos, desde que eu sou pequena, porque eu assistia muito. E aí eu acho que esse é o primeiro filme de terror que eu assisto, juro, em uns 7 anos. Mas esse especificamente eu queria muito assistir, porque muita gente tava falando dele como, tipo, o melhor filme de terror dos últimos anos. Aí eu falei, quer saber? Vamos assistir. Mas eu não, com certeza, assim, não tenho o costume de ficar assistindo filme de terror. Eu não gosto. Hoje, com a consciência energética e emocional que eu tenho hoje, filme de terror realmente não me desperta, assim, um sentimento muito bom. Aliás, nada bom. Fora que eu sou muito medrosa, então eu passei o filme da metade do filme pro final, abraçada com o João, agora. Mas realmente é um bom filme. E foi legal ver que esse filme foi feito, né? Agora, por eu estar namorando o João, a gente presta atenção nessas coisas. Com pouco dinheiro, né? Foi $1 milhão, que não é pouco dinheiro, mas no cinema, pra você produzir um filme com 1 milhão, não é muito, pelo menos foi o que o João me falou. E pra ele ter essa visibilidade que ele tem. Aí o João tava me falando, né, que foi produzido com 1 milhão, mas ele foi vendido e distribuído por sei lá quantos milhões. E de bilheteria já deu mais tantos milhões de dólares. E aí por isso que a gente também queria assistir, principalmente por o João ser ator. Então, enfim, fez sentido. Mas realmente, assim, se você gosta de filme de terror, eu achei esse muito legal e muito bem feito. E não é um terror bobo. Porque tem alguns que é tipo, vai, para. Esse é um terror que me pegou. O João também ficou com medo. Agora eu vou dormir extremamente realizada com o dia de hoje e animada que eu tenho ginástica olímpica amanhã. Fala dos dados do filme. Pra ver se eu falei isso, eu não falei errado. O filme foi feito com menos de $1 milhão. Menos, Entre 700 e $1 milhão. 700 mil e 1 milhão. Foi vendido para Focus Entertainment para distribuição por $14 milhões. Já faturou de bilheteria, tanto eu tinha visto, 500 milhões. Ou seja, um bom negócio. Esse investiu bem. Boa noite. Nossa, boa noite. Bom dia, amigas. Eu tenho ginástica olímpica e eu tô atrasada. Mas muito animada. O João
acordou atrasado também. Nós dois acordamos atrasados. Eu tava muito cansada, apesar de ter dormido o dia inteiro ontem. Ele já saiu pra Velocity. Inclusive, ele está me mandando mensagem. Enfim, uma coisa que eu tô pensando muito, assim, desde o encontro de ontem, é como eu tenho pessoas que me acompanham. E parece idiota eu falar isso, mas às vezes eu não sei, às vezes eu esqueço e eu acho que eu não sou a única influenciadora que já falou isso, assim, eu já falei com outras amigas minhas e às vezes dá a sensação de que, tipo, ninguém te assiste, ninguém te acompanha. E eu sei que não é um pensamento racional, porque vocês comentam, vocês interagem. Mas quando fica algo tão no digital, parece que é num mundo paralelo. E aí quando você traz pro mundo real, é tipo, caralho, mano. Sim, as pessoas estão me escutando e elas, tipo, as meninas ontem fizeram pontuações sobre coisas que eu já falei, pensamentos que eu já trouxe aqui. Caralho, as pessoas estão me assistindo. E com isso eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas não cuidado com o que eu falo num lugar de tipo, eu não posso falar tal coisa. É um cuidado genuíno, porque às vezes o que eu falo pode realmente influenciar algo na vida de uma pessoa que tá me assistindo. E é tipo, sim, Julia, você é burra, é óbvio, você é influenciadora, o que você fala, o que você faz tem um impacto na vida das pessoas que te acompanham, é óbvio. Eu sei disso, mas quando você, de novo, quando isso fica tão escancarado na vida real, é tipo, nossa, eu não sei explicar. E aí, por exemplo, uma coisa que eu pensei, né, como eu sou uma pessoa que eu me posiciono, eu dou as minhas opiniões aqui. Eu acho que eu não sou uma influenciadora, que eu só dou dica, compartilho minha vida. Eu dou umas opiniões, às vezes, sobre certas coisas, temas, enfim. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça ontem é que, às vezes, eu tenho medo ou receio das minhas opiniões, ou algumas coisas que eu falo, alguns posicionamentos, deles ofenderem a pessoa errada. E não é que eu falo certas coisas com a intenção de ofender ninguém. Mas às vezes você dá uma opinião, pode ser contrária do que uma outra pessoa pensa, do que ela vive, e ela se ofende. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça ontem eu jamais gostaria de ofender a pessoa errada. Vou dar 2 exemplos, tá? Eu já falei abertamente aqui sobre, por exemplo, o fato de que eu acho que mulher tem que ter a sua independência financeira, não pode depender de homem, porque eu já vi com pessoas próximas o que acontece quando você depende financeiramente de um homem. E eu já falei abertamente sobre isso aqui. Eu iria odiar se tivesse uma seguidora minha que me acompanha e que ela depende financeiramente de um homem, que ela se sentisse diminuída e que ela sentisse com que eu estivesse ofendendo ela falando isso. Porque, na verdade, a minha fala, ela vem muito mais de um lugar de, tipo, alerta, e não só alerta, mas uma crítica a quem fala o contrário, né? Porque tem gente na internet que fala o contrário. Porque eu quero que um homem me banque. É muito mais num lugar de crítica com esse tipo de pensamento do que necessariamente eu falando pra uma menina aqui que me segue, olha, você tá errada por depender de um homem. É isso que eu falo. Eu tenho muito medo, às vezes, da minha fala ofender ou chegar na pessoa errada. Outro exemplo, que ainda é um mais claro do que esse. Eu tenho falado menos sobre isso aqui, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa e às vezes, o extremo da religião me incomoda. Principalmente porque eu já vi muita hipocrisia no extremo da religião, né? A pessoa é super religiosa, mas ela faz e fala coisas que não condizem com o que a religião dela prega. Ok. Mas, por exemplo, essa semana eu recebi um convite para um evento
do Café com Deus Pai. Eu recebi esse convite na minha DM. E eu olhei assim, gente, como assim? Tipo, eu não falo sobre religião. Eu, inclusive, já, postei coisas que eu acho que mostram que eu não tenho uma religião específica e tal. Da onde surgiu esse convite? Eu fiquei até meio chocada, assim, muito até por conta da percepção que o Café com Deus Pai tem na internet. Mano, o que eles foram me escolher pra mandar esse convite? Que eu achei tão engraçado, assim, tão nada a ver, que eu até mandei pra minha agência e elas ficaram chocadas. E aí, eu ia postar esse convite nos meus stories, meio que zoando. Tipo, não zoando falando algo, mas só postar e colocar uma música engraçada de fundo. Quem me segue sabe que um convite desse não teria nada a ver comigo. De novo, não por eu odiar religião, não é por isso, mas é simplesmente por eu não ser uma pessoa religiosa e eu ter posicionamentos que eu acho que eles podem entrar em conflito aí com, às vezes, pessoas que seguem essa linha do Café com Deus Pai. E eu ia fazer esse post no meu story e eu não fiz. Ainda bem, porque eu falei, cara, eu tenho medo de ofender a pessoa errada. Eu tenho medo de uma pessoa que me segue, de uma menina que me segue, que me acompanha e que é religiosa, que é cristã, de ver esse post e falar, cara, ela tá zoando a minha religião. E de forma alguma seria isso. Eu jamais estaria zoando a sua religião. É muito mais... Enfim, vocês entenderam de um certo tipo de pessoa que tem um certo tipo de posicionamento na vida na internet, mas muitas vezes é uma pessoa que faz o contrário disso. Como, por exemplo, muitos homens, né? A gente sabe que tem muitos homens que falam sobre religião, que se mostram ser homens super religiosos, família, e às vezes sai uma grande polêmica daquele cara que você fala, nossa, então, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Então todo esse encontro com as meninas me fez pensar nisso. Como eu sou uma pessoa que eu gosto de me posicionar, que eu gosto de fazer um post ou outro zoando uma coisa ou outra, vocês sabem, quem me segue no Instagram sabe que eu faço uns stories meio zoando algumas polêmicas, algumas coisas aí. Falo, cara, mas eu nunca gostaria... Por exemplo, quando eu fiz post meio que tirando onda com aquele caso da Pietra, né? Aquela menina lá, que enfim, teve todo o negócio. Falei, cara, eu nunca gostaria que esse post meu, essa pontuação minha, essa crítica, fizesse uma mulher que me segue, que é uma mulher cristã, que tem a sua fé, fizesse ela se sentir ofendida. Essa nunca seria a minha intenção. Então, de uma forma muito resumida, é isso que eu pensei assim ontem, que é tipo, cara, como eu posso ser uma influenciadora que eu me posiciono, eu falo sobre o que eu acredito, enfim, e ter essa transparência com o meu público, só que ainda assim, sem ofender e sem magoar quem pensa diferente de mim, porque eu também não busco ter uma comunidade só de pessoas que são exatamente iguais a mim. Inclusive, eu acho que isso não existe na internet. Eu acho que se você busca, né, se você gosta de seguir influenciadoras e você busca seguir uma pessoa que nossa, ela tem que ser assim, exatamente igual a mim, não pode ter nada de diferente, eu acho que você vai se frustrar muito, porque as pessoas são diferentes, somos indivíduos e você pode ter certas coisas em comum com alguém e falar, cara, eu amo esse aspecto dessa influenciadora, mas esse eu já não me identifico tanto e eu acho isso extremamente saudável e coerente. Então é uma coisa que eu tenho pensado muito assim de ontem pra hoje, como eu posso ser essa pessoa que se posiciona. Eu tenho esse humor de às vezes zoar certas coisas, mas como eu posso fazer isso de uma forma que não ofenda realmente uma pessoa que não tem nada a ver e que essa pessoa não pense, tipo, cara, ela tá zoando a minha fé, ela tá zoando as minhas crenças, ela tá zoando a forma como eu vivo dentro do meu casamento, tipo, não, ou ela tá criticando, né? Não é isso. Então, só um desabafo mesmo que esse encontrinho me lembrou que vocês estão me assistindo e que eu não tô falando só com uma câmera, que eu estou falando com pessoas e que eu preciso sempre ter essa consciência quando eu falo aqui com vocês, não num lugar de me podar, de falar, eu não posso fazer isso, eu não posso falar que eu penso assim, eu não posso criticar isso, mas mais num lugar de cuidado. Eu posso abordar esse tema, mas com muito cuidado. Bom, eu estou realmente muito atrasada. Eu fiz 2 torradas sem glúten com abacate, e como eu tô sem tofu, eu fiz um shake de proteína aqui. Tô também com meu café. Eu vou comer e vou pra ginástica olímpica.
muita coisa pra pensar. Não, a ideia é o seguinte, lógico que é impossível pegar, mas se pegar tá na perfeição. Mas a intuição é você fechar o braço. Tá. Então a ideia é falar, "Pô, tem que pegar isso aí, eu tenho que pegar. Então isso vai te forçar a fechar mais. Ok? Pegou? Nossa, aí dá pra pegar, hein? Verdade. Juntou? Boa. Abraçou? Boa. Puxou. Fica. Isso. Tá. É reto. Por isso que eu tô falando pra olhar, porque te obriga a ficar reto. Forte, olhou, puxou. Fica. Abraço muito forte. Foi, fica. Isso. Vai ficar em pé. Toca. Foi. Fica. Não, abre. Subiu. Fica. Isso. Isso. Abriu. Fica. Muito forte. Olhou, puxou. Fica. Isso. Esse. Foi. Aí. Boa. Oh. Beleza. Descanso. Água. Tirou. Não. Tirou. Essa perna. Atrás. Respira. Forte. Rápido. Mais rápido. Forte. Isso. Entra olhando. Foi. Fica. Foi. Não é pra sacar. Só vai fazer isso. Olhando com a asterisco. Entendeu? Forte. Fica. Forte. Fica. Isso. Forte. Foi. Tira a mão, já vem. Forte. Não, mas você entrou assim, ó. Você entrou que nem o Naruto, quer fazer o mortal? Não, é isso aqui, ó. Não, foi. Fica. Isso. Fica. Isso aí. Ficou, ficou. Foi pra frente. Não, acabou. Só braço na orelha. Fica. Isso. Em frente, olha. Não. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Correndo. Fica. Olhou, puxou, fica. Isso, abriu cedo. Olhou, puxou, fica. Mas por que tá abrindo cedo? Não é pra abrir cedo, espera. Seu melhor tá? Tranquilo? Forte. Foi. Isso. Vela, seu melhor. Eu acabei de fazer 2 horas de aula. Foi incrível, mas eu tô completamente travada. Deu uma machucada no meu pescoço. Mas consegui fazer muita coisa hoje, evolui muito. E eu tô muito feliz. Foi, assim, incrível, mas eu tô exausta. E eu acho que eu vou treinar. O universo não quis que eu fosse na academia, porque eu cheguei lá... Ai, caralho, eu cheguei lá e tava sem energia. Aí eu falei, bom, é um sinal. Ai. E aí eu voltei pra cá, o que assim, tudo bem, porque hoje foram 2 horas de aula e eu tô aprendendo mortal pra trás, né? E eu travei, definitivamente travei meu pescoço. E eu tô treinando muito estrela sem mão. Então eu fiz muito esse movimento assim. E agora que fudeu. Eu tô toda fudida. Eu não sou tão a favor assim de você ficar tomando remédio por conta de exercício, tipo relaxante muscular e tal. No yoga, eu sempre aprendi muito que, cara, se você tá com dor, se você se machucou, o seu corpo precisa sentir essa dor e precisa passar por essa dor e tá tudo bem. Mas eu acho que eu vou quebrar meu protocolo, porque tá puxado. Eu vou esquentar minha marmitinha. No real, acho que eu vou tomar um relaxante muscular. É a vida. Nem tudo são flores. E eu amo que esse meu professor, ele é rígido, ele é duro, ele não é tipo...
ai, parabéns, conseguiu fazer. Ele conseguiu, vamos pra próxima. Conseguiu, vamos pra próxima. Ele não... E ele assim, tipo, cola a mão, ponta do pé, faz direito. Tipo, ele é muito rígido e eu amo isso. Eu acho que tem gente que odiaria isso. Eu ficaria tipo, porra, eu não faço nada certo. Mas ele vai fazendo você evoluir. E eu amo isso. Ai... E é a mesma coisa do Ashtanga, tipo, o Ashtanga é um método de yoga muito rígido. Eu não sei, eu tenho essa coisa de gostar desse desafio, assim. Nossa, eu tô... Uó. Eu tô organizando as minhas coisas de academia / ginástica olímpica pra deixar tudo em uma bolsa só. E aí pra fazer as paralelas assimétricas, eu comprei isso daqui, ó. Que ele vem aqui, se amarra aqui. Pra não machucar a mão, porque minha mão ainda dá pra ver do quanto machucou aquela vez. E aí não rola. Então pra ginástica olímpica eu basicamente levo isso. Eu preciso comprar uma outra coisa também pra não machucar aqui meu punho. E meu spray de álcool que eu passo nos meus pés. E nas minhas mãos assim que eu saio, pra não ficar com tipo micose e olho de peixe, que eu sempre ficava quando eu fazia quando eu era menor. Era nojento. E é isso. E essas são as minhas luvinhas de musculação, que são da Track and Field, que eu também não treino mais sem. Juro, foi assim, mudança de vida depois que eu comecei a treinar de luvinha, que não machuca a mão. Aí eu deixo assim na minha garrafa. E aí eu também levo pra academia 2 estojinhos. Um tem tipo desodorante, escova de dente, pasta de dente, que na real eu nunca uso, mas vai que eu vou de um lugar pra outro, aí eu gosto de ter. E o outro tem também tipo, cadê? Lip balm, coisa de cabelo, se às vezes eu vou direto e eu quero passar um óleo antes de treinar, enfim. Essas coisinhas que eu levo também. E é isso que eu levo na minha bolsa de academia / ginástica olímpica. Uau! Da onde é esse melão? Famosa. Agrícola famosa. Produzindo sempre os melhores melões para sua residência. Também conhecido como Papi. os melões do meu pai, que de fato são os melhores, tá? Os melões da Agrícola Melões da famosa. Agrícola famosa. Compre no seu mercado mais próximo. Os melões da Agrícola famosa são produzidos com muito amor e dedicação de toda a família de Mossoró. Direto para a sua casa. Gostei. Você arrasou. Será que eles não querem me chamar? Pra me fazer a contratar? voz. Mas é verdade. Gente, real. Real é o melhor melão. Não, assim, Eu não como outro. não Desde tô que eu puxando o nasci. saco. Não, eu como outro. Eu me recuso, porque todos os Mas outros que eu como tem não diferença. são bons. Tem diferença, real. Nossa, o cabelo lambido, né? Tem diferença real. E, tipo, isso é muito... A gente acha que... Isso é uma coisa muito legal, assim, de falar, porque a gente acha que fruta, É tudo no igual? no seu geral, é tudo igual. Tipo, todos os melões são iguais. Todos os... Tipo, cara, tem muita diferença de onde você compra. E eu não sabia disso até começar a namorar a Júlia, né? Porque ele comia melões horríveis. Não, na verdade, eu não era tão fã de melão. É que muita gente não é fã de melão, justamente porque eu acho que tem muito melão ruim no mercado. E muita gente fala, eu não gosto de melão. Cara, porque você provavelmente nunca comeu um melão bom. Porque melão é muito gostoso. E eu, obviamente, cresci comendo melão, muito melão, só o melão do meu pai. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, acho que foi a primeira vez que eu comi um melão que não era da fazenda, da agrícola. E eu falei, mano, é isso que as pessoas comem? Agora, se vocês tipo, forem no horrível, mercado, procurem horrível. ou o melão da Agrícola Famosa ou procurem o Dino, porque o Dino também O Dino é muito bom. é muito gostoso. Ele parece um Dinossaurinho. ovo de dinossauro e chama Dino. É muito bom. E esse no mercado tá com a redinha da Agrícola Famosa, né? Esse tá com a redinha. Tá com a redinha e fala famosa. Gente, só me fala. Do nada só virou uma publi Só por uma... da Agrícola, mas é merecido. É merecido. Ah, meu sogro. É nóis, hein? Ele está belo. Ó, no mercado ele vem assim,
nessa redinha, tá vendo? Ó. Ele vem assim. E aí o Dino tá aqui, ó. Cadê o Dino? Tá aqui? Não. Tem melancia também. Cadê o Dino pra eu mostrar? Aqui o Dino. Ah, é um vídeo. Ai, meu Deus. Tem esse da Turma da Mônica. E o Dino... É. E o Dino é esse daqui, ó. Gente, o Dino é muito bom. O Dino é muito bom. E esse é o Instagram da Agrícola Famosa. Mano, tá horrível. Ah. Domingo é dia de organizar as coisas e muitas vezes... Nossa, eu não tô conseguindo me mexer e eu já tomei um remédio. E muitas vezes tirar coisa que eu não tô usando, como... Enfim, eu ganho muita coisa, eu sempre gosto de realmente só deixar o que eu uso. E o que eu não uso, eu dou pra quem precisa. Normalmente eu dou muita coisa pra Eli, que trabalha aqui em casa, ela tem filhas e uma família muito grande, então eu dou muita coisa pra eles, de roupa, maquiagem, produtos também. Algumas coisinhas eu também guardo pra minha irmã mais nova e algumas coisas eu também levo no brechó aqui em São Paulo, então eu tô sempre, tipo, eu não gosto de energia parada e eu também não gosto de ter algo aqui em casa, nossa, que eu não uso e que tá acumulando poeira. Eu tenho uma coisa assim, eu não sei, eu acho que talvez na minha vida passada eu era acumuladora, porque eu tenho pavor de ver coisa parada. Então é isso, eu já tirei algumas coisas de skincare, roupa, agora eu tô vendo as minhas maquiagens também, enfim, tô vendo o que tem aqui que eu posso tirar. E essa coisa do consumo, ela é muito assim, né? Porque às vezes você tem coisas que você gosta ou você ganha algo que você gosta, mas que você não usa. Porque no final do dia a gente não precisa de tanta coisa assim. Eu vou dar um exemplo, tipo, esses são os meus gloss / batons. Tá tudo aqui, batom, gloss, tudo aqui. E tipo assim, na minha opinião, isso é muito. Eu tenho muita coisa. Apesar de que eu já vi muitas pessoas com, tipo, muito mais do que isso, assim. Fileiras e fileiras de batom. Eu uso muito mais gloss do que batom, mas ultimamente eu até tenho usado mais batom. Inclusive, já mostrei pra vocês, né? Esse daqui é muito bom, da Kiko. Cadê a outra cor? Tá na minha bolsa. Mas é isso, tipo, eu olho e eu falo, cara, eu gosto muito desses produtos, mas eu não uso todos esses produtos. Eu realmente não uso. E aí eu vou selecionando o que dá pra eu me desfazer e os que eu realmente, assim, quando eu vou fazer uma maquiagem legal, eu sempre pego. E aí esses eu deixo. Tipo, de paleta de sombra, eu tenho... que eu já acho muito também. Assim, honestamente, eu tenho 4. Eu tenho essa. Eu achei linda. Ela é lindíssima, mas eu nem uso tanto, porque ela tem brilho. E eu não uso muito. Maquiagem com brilho. Aí eu tenho essa, que essa é mais fria, e eu tenho essa que é mais quente. Essas duas eu uso bastante, são as que eu mais uso. E aí eu também tenho essa daqui, que eu ganhei ou eu comprei? Acho que eu comprei essa no carnaval, porque eu queria maquiagem, tipo, uma coisa bem colorida, assim, pra fazer no carnaval. Essa eu não uso muito, mas como é algo que eu sei que eu vou usar, por exemplo, no próximo carnaval, aí eu não vou me desfazer. Mas, por exemplo, eu não preciso de 4 paletas de sombra. Eu honestamente não preciso. Aí eu também tenho essas soltas também, que tipo, cara, mas são lindas.
Ó, essas da MAC, essas 3 aqui. E eu também tenho essa daqui, que é lindíssima. Que eu gosto de ter, assim, sei lá, às vezes eu vou fazer uma maquiagem mais assim, pra um casamento, uma festa. Mas é isso, tipo, eu tenho 4 paletas. Eu conheço pessoas que têm muito mais do que isso, mas pra mim isso já... Mas enfim, essas eu vou deixar aqui porque essas eu não tô afim de me desfazer, não. Agora, tem uma coisa que eu vou me desfazer. Rímel. Olha a quantidade de rímel que eu fui acumulando. Eu não preciso de tudo isso, então... Eu com certeza vou manter esse daqui, da L'Oreal, que é o Panorama. Esse eu uso bastante. Esse da Essence, que é a prova d'água, eu também uso. Esse da MAC, que é marrom, que eu uso muito. E eu acho que esse daqui, da Maybelline. Outra coisa que eu sinto que as pessoas têm muito, e eu acho que eu tenho uma quantidade que pra mim ainda é muito, mas que é justo, vai. Blush. Nossa, blush. Então, os blushes que eu tenho esses 2, da Vick Beauté. Esse que é mais rosa e esse que é mais, tipo, um vinho vermelho. E aí eu tenho esse daqui da Glow Recipe, que ele fica com um acabamento bem natural. Esse da Rhode, que é um dos meus favoritos. E esse da Mary, que é um dos meus favoritos também. E tenho também esse tint, que é tipo lábios, bochecha, tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é muito, na minha opinião é muito. Mas eu, de fato, uso todos esses. Tipo, esse que é mais vermelhinho, eu uso mais à noite. Esse também, que é mais vermelhinho, eu uso mais à noite. Aí o que é mais rosinha, eu uso mais durante o dia. Esse que fica com acabamento mais natural, eu uso mais, sei lá, quando eu, sei lá, vou na academia... Ou quero uma maquiagem rápida, não quero passar algo que fica muito mais pesado. Então eu realmente uso todos esses aqui. Aí esses eu não vou me desfazer, porque eu uso tudo. O cara da Faria Lima lá. E de blush eu tenho só 2. Olha, e eu acho... peraí, dá um oi pras amigas aqui, ó. Olha, como assim? Oi, amigas. Porque aí depois elas reclamam que você não aparece, pelo menos você tá aparecendo de vídeo. São 2 bons blushes que eu amo. Esse do Patrick tá. Blush eu digo, porque eu já mostrei blush, né? Mas blush, eu tinha mostrado o blush líquido / cremoso. Esse é blush em pó. Então eu tenho esse, que tem pó aqui e aqui é um creme. Então também conta como o líquido / cremoso. E eu tenho esse daqui. Pronto, é isso que eu tenho de blush. De bronzer, em pó, eu também tenho apenas 2. Que eu acho uma quantidade... Assim, honestamente, eu acho que você não precisa de mais de um. Mas eu tenho esse da Mascavo, claramente eu uso bastante. E eu tenho esse da Fenty, que eu também uso bastante. Não vejo a mínima necessidade de me desfazer deles, porque... enfim, só 2 cada. Tá tudo bem, eu realmente uso. Agora, uma coisa que eu acho que eu tenho muito... E eu acho completamente desnecessário... Mas eu não quero me desfazer de nenhum, porque eu realmente uso todos, mas eu acho totalmente desnecessário. Pó. Olha a quantidade de pó que eu tenho. Eu tenho esse da Huda Beauty, esse da Givenchy Beauty, esse da Charlotte Tilbury, esse da Laura Mercier e esse da One Size. Cara, eu não preciso de tudo isso, mas... Eu uso muito pó porque eu tenho a pele oleosa, então eu não vou me desfazer. Base, eu acho que é uma coisa que eu tenho uma quantidade... Assim, eu tenho mais do que uma pessoa precisa, porque eu acho que você só precisa de uma base. Então eu tenho com certeza mais, mas entre tudo de tipo base, como é que chama? Hidratante com cor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é muito. Mas eu também uso tudo. Esse daqui é da Glossier, que eu tenho há muitos anos. Eu uso ele quando eu quero, tipo, uma cobertura mínima. Mínima, mínima mesmo. Eu tenho essas 2 da Armani. Uma é mais escura, uma é mais clara. Eu uso as 2, dependendo se eu tô bronzeada ou não. Eu tenho essa da Givenchy Beauty também, que é muito boa. E eu tenho essa da Hourglass, que ela não é, assim, base. Ela é mais um skin tint, sabe? Então, entre tudo de pele... Eu tenho isso. Acho muito? Acho. Uso tudo? Uso. E aí, algo que eu quero... Que horas são? Nossa, são 9h30. Algo que eu quero fazer agora é limpar os meus pincéis de maquiagem. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Outra coisa que eu sinto que eu não tenho
tanto, mas também tenho mais do que uma pessoa precisa, lápis de boca. Eu uso bastante, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 8. Eu uso bastante, mas eu realmente uso todos esses daqui, mas também sinto que eles todos têm um tom meio parecido, assim, sabe? Tipo esse tom aqui meio rosa. Então não vejo necessidade de me desfazer de nenhum, porque eu realmente uso todos, mas também não acho que você precisa, a não ser que você goste de fazer muitas maquiagens diferentes e você tem um batom de várias cores, eu não tenho tanto, então... Mas é isso, eu amo eles e uso todos que estão aqui. Bom, amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Esse vlog foi com certeza um dos mais especiais pra mim, porque eu consegui deixar registrado aqui o encontrinho que a gente teve, que foi muito marcante pra mim, em um lugar, assim, extremamente especial e muito marcante na minha trajetória aqui na internet. Eu fico muito feliz da comunidade que a gente tá construindo aqui. Eu espero cada vez mais trazer essa comunidade do digital pra vida real. Então, muito obrigada por me acompanhar, muito obrigada por assistir esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou terminar por aqui. E a gente se vê no próximo. Beijos!